Ter uma casa própria não é investimento, você foi enganado a sua vida inteira pelos seus avós e pelos seus pais. Nesse vídeo eu vou te trazer a verdade, que você foi enganado a vida toda. Então eu te convido a você ficar no vídeo até o final, mostrar fatos através de números, que a casa não é um investimento. E também no final desse vídeo eu vou te trazer um investimento muito melhor que ter uma casa própria. Meu nome é Paulo Tofani e esse é o Planejamento de Negócios. Se você quer ter uma casa própria, se esse é seu sonho, eu não vou tirar ele de você. Eu também um dia quero ter uma casa própria, eu também quero um dia realizar esse sonho na minha vida. Mas eu vou te mostrar que a casa não é investimento através de números. Então antes de entrar fundo no vídeo, você precisa saber de duas coisas. O que são ativos e o que são passivos. Os ativos são tudo aquilo que traz dinheiro para o seu bolso e os passivos são tudo aquilo que tira. Então se você tem ativo, você vai ter o retorno do dinheiro, e se você tem um passivo, ele vai tirar dinheiro do seu bolso. Então essa é a diferença entre ativo e passivo. Então praticamente metade do vídeo eu já contei que a casa é um passivo e eu vou te contar o porquê disso. Então antes de mais nada, deixa o like e se inscreve no canal. Eu ficarei muito grato porque esse vídeo ficou com um conteúdo muito bom e fácil de entender. Eu vou te passar dois cenários da casa. O primeiro cenário é se você estivesse morando nela e o segundo cenário é se você tivesse colocado a sua casa para alugar. O primeiro cenário, se você estiver morando na sua casa. Quando você está morando na sua casa, eu vou te dar 3 verdades que você nunca ouviu. Você precisa saber o quanto antes essas 3 verdades. Então se você é bom de saúde, pode ficar despreocupado. A primeira verdade é que a casa só tem gasto e ela é um passivo. O primeiro gasto, o maior gasto que a casa vai ter é se ela é financiada. Quando você financia uma casa, você vai pagar um valor muito maior que é o valor da casa. Através disso, você vai perder muito dinheiro, dando dinheiro de graça para o banco. Quando você financia uma casa, você vai gastar muito só pagando juros para o banco. Então o primeiro gasto é o financiamento. O segundo gasto é o IPTU que você vai pagar. Todo ano você tem que pagar o IPTU, que é uma parte do valor da casa. Depende de onde sua casa está, depende se sua rua está asfaltada ou não. Então esse é o segundo gasto que sua casa vai ter. O terceiro gasto é com reforma e manutenção. Querendo ou não, com o tempo você vai precisar pintar ela de novo, você vai precisar reformar algumas coisas. Se a casa tiver com algum problema, você vai precisar reformar ou precisa trocar de telha. Então com o tempo você vai ter esses gastos que vão tirar dinheiro do seu bolso. Então esses são os 3 gastos que a casa vai tirar de você. Por isso que a casa ela é um passivo e não um ativo que vai dar dinheiro para o seu bolso. A segunda verdade vai doer muito. A verdade é que a casa não é sua. Se você financiar a sua casa, ela não é sua. Ela é do banco, porque na verdade você vai estar alugando a casa para você. Se você pagar todos os meses certinhos e no último mês você não pagar a sua casa, o banco arranca a casa de você e coloca no leilão. A casa não é sua. Se você fizer um financiamento da casa e não conseguir pagar mais ela, o banco tira de você, então a casa não é sua. Essa é uma verdade que ninguém sabe. Quanto você está pagando a casa, ela não é sua. Após você pagar os 30 anos, basta a ser sua. A terceira verdade é que a sua casa ela é muito difícil de vender. Se um dia você precisar do dinheiro e precisar vender sua casa, é muito difícil de você vender uma casa nos dias de hoje. Dependendo onde você morar, dependendo em que lugar é muito difícil de vender. Tem gente que está esperando 8 anos para vender uma casa e não consegue. Tem gente que está esperando mais que 3 anos, tem gente que está esperando 5 anos. Se sua casa vale 500 mil, é claro que você não vai vender por 500 mil. Você vai ter que diminuir um preço para a pessoa pagar. E é mais fácil lá construir do que comprar a sua própria casa. Mas depende aonde você está, se ela quer aquele lugar ou não. Essa é a verdade que ninguém te fala. E se você precisar 30% do dinheiro da sua casa, você não vai conseguir vender só 30% da sua casa. Você tem que vender ela por inteiro. Essas são as 3 verdades que ninguém conta pra você. Quase tudo isso que eu tô falando pra vocês no vídeo foi o que eu aprendi lendo esse livro aqui, Pai Rico, Pai Pobre. Se você quer ter esse livro, entender mais a fundo que a casa não é um ativo e sim um passivo, eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Se você ler esse livro, eu te garanto que sua mentalidade sobre os investimentos vai mudar muito. Então, livro na descrição. Segundo cenário é se você colocar sua casa para alugar, aí o jogo muda. Querendo ou não, você ainda vai ter gasto na sua casa. Quando você tem uma casa e coloca para alugar, você vai ter que cobrar
entre 0,3 e 0,5 ao mês do valor da casa. Vamos colocar 0,4. Se você tem uma casa que vale 200 mil reais, 0,4% ao mês vai render para você 800 reais por mês. Esses 800 reais por mês vai te proporcionar 9.600 no ano. Esses 9.600 você vai ter que tirar o IPTU da casa, você vai ter que tirar a manutenção, o gasto que você vai ter reformando, porque querendo ou não, vai ter inquilino que vai furar as suas paredes, vai ter inquilino que vai estragar sua casa, e dependendo da pessoa que morar na sua casa, ela pode estragar muito sua casa. A maioria das vezes você vai ter que fazer uma reforma na casa, você vai ter que pintar ela de novo, porque você quer entregar uma casa num estado melhor para a próxima pessoa que quer alugar. Lidar com o inquilino não deve ser bom, deve ser uma dor de cabeça tremenda. Mas existe um investimento muito melhor você construir uma casa para colocar para alugar. Sim, existe, e são os fundos imobiliários. Para quem não sabe o que é fundo imobiliário são fundos que faz parte de shoppings ou galpões logística ou até mesmo casas. Esses fundos imobiliários você vai investir em partes, por exemplo, de shopping, e você vai ser dono de parte de shoppings e você não vai ter que lidar com o inquilino, você não vai pagar imposto, você não vai pagar manutenção, não vai pagar nada e só vai investir para ter uma parte naquele fundo imobiliário. Você pega e fala, é seguro, Paulo? A maioria das vezes você vai ter o mesmo risco que você tiver uma casa própria, porque se acontecer uma crise do subprime, ela vai cair de valor e o fundo imobiliário também vai cair de valor. Querendo ou não, os dois são quase as mesmas coisas. Os fundos imobiliários também são tijolos que nem a casa. Os fundos imobiliários são mais atrativos que ter uma casa. Esse vídeo não é recomendação de compra. Se você quiser comprar algum fundo imobiliário, eu te recomendo que você estude e analise ele antes. Existe um fundo imobiliário chamado HGLG11. Esse HGLG11, ele rendeu nos últimos 12 meses 8,12% ao ano. Se você tivesse investido um ano atrás 200 mil reais no mesmo valor que a casa, você ia ganhar 1.350 reais. Olha a diferença de 800 para 1.350. A diferença é enorme. Você não vai precisar lidar com o inquilino e não vai pagar imposto de nada. Se você precisar um dia do dinheiro para você vender uma casa, é difícil. Agora, para você vender um fundo imobiliário, não é difícil. Se você vender, por exemplo, 200 mil do HGLG11, daqui 2 dias, esses 200 mil vai estar na sua conta. Quando você vender a sua participação no fundo imobiliário, vai ter gente comprando a participação. Para você conseguir o dinheiro do valor investido no fundo imobiliário, é bem mais rápido do que ter uma casa própria, porque o fundo imobiliário tem liquidez, gera bem mais que uma casa própria, você não vai lidar com o inquilino, não vai pagar imposto, não vai pagar manutenção, nem reforma, nem nada. Isso vai ficar por conta do gestor. Se você quer investir no fundo imobiliário, você não precisa de ter muito dinheiro, como 200 mil ou 100 mil reais para investir. Você pode investir com 100 reais, dependendo do fundo imobiliário, 160, 10 reais, 15. Depende do fundo imobiliário, você consegue investir pouco. E esse dinheiro pouco vai render dinheiro para você. Muito mais atrativo fundo imobiliário, porque se você não tiver muito dinheiro para investir numa casa própria, você vai conseguir investir menos no fundo imobiliário, comprando menos participação, e é claro que você vai ter uma renda menor. Esse foi o investimento mais atrativo que ter uma casa própria. Esse foi o vídeo de hoje, espero que todos tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta aí embaixo o que você acha, se a casa é um investimento ou não, deixa aí nos comentários a sua resposta. É claro que não vai ter só a minha, vai ter outras opiniões de outras pessoas, e se você tem uma opinião diferente da minha, coloca aí nos comentários que eu vou ficar muito grato. E se você tem uma dúvida a respeito de investimentos, me chame lá no direct no Instagram. Meu Instagram é paulo.tofani. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E não se esqueça que eu vou deixar o livro do Pai Rico, Pai Pobre aqui na descrição do vídeo. Espero que todos tenham gostado. Até a próxima. Tamo junto!